levantar suas vozes e clamar ao seu Deus. E enquanto isso, o texto diz que Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio. No verso 6 e 7, o mestre do navio desce ao porão e questiona a Jonas: o que está acontecendo contigo? Por que tu estavas dormindo? E ele diz para ele assim: clama ao teu Deus, talvez ele lembre-se de nós e nós não pereçamos. Mas até aqui Jonas nada havia respondido. E ao lançarem sortes para descobrirem a causa daquele mal, a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8 e 9, aqueles homens enchem Jonas de perguntas. Eles dizem: declara-nos, diz aí, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? A resposta de Jonas foi: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E tem mais uma coisa: eu estou fugindo dele. Jonas revela para aqueles marinheiros, para aqueles homens: eu estou fugindo dele. No verso 10 mostra qual é a reação daqueles homens. Diz que eles ficaram possuídos de grande temor. O verso 11 revela que a tempestade só aumentava. Então aqueles homens disseram: o que faremos para que o mar se acalme? Aqueles homens estavam atemorizados, estavam cheios de medo. No verso 12, Jonas lhes respondeu: me lancem ao mar, e o mar se aquietará. Enfim, Jonas assume a culpa e diz: é por minha causa que sobreveio tamanha tempestade sobre vocês. Eu creio que naquele momento aqueles homens temeram ao Senhor ainda mais. Eles deveriam estar se perguntando: o que poderá nos acontecer se lançarmos este homem ao mar, se ele vier a morrer? Se pelo fato de ele estar fugindo do Deus dele, ele já está sobrevindo, já veio sobre nós, já sobreveio sobre nós essa tempestade, o que virá nos acontecer? E aí por isso diz no versículo 13 que os homens se esforçavam remando para alcançar a terra, mas eles não podiam por conta da tempestade. Eles, num primeiro momento, eles temeram lançar Jonas ao mar. E no verso 14, diz que aqueles homens passaram a clamar ao Senhor. E como era o clamor deles? Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Interessante que alguns minutos atrás, aqueles homens estavam clamando, cada um ao seu Deus. Agora estavam clamando ao único Deus verdadeiro. A oração deles parecia uma oração, aqui eles se converteram, estavam orando como crentes, e estavam orando ao Senhor. No verso 15 relata que Jonas ele é lançado ao mar, e então o mar cessa da sua fúria. E em resposta a este acontecimento, versículo 16 diz que os homens temeram ao Senhor em extremo. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram-lhe votos. Possivelmente aqueles homens eram acostumados a fazer sacrifícios aos seus deuses, mas agora eles estavam sacrificando ao Deus vivo. No verso 17, por fim, Jonas ele é tragado pelo grande peixe e fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele animal. No capítulo 2, do verso 1 ao 2, vamos ler juntos? Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas, no primeiro momento, ele não queria obedecer ao Senhor, ele fugiu da presença do Senhor. Mas na sua angústia, no ventre daquele peixe, diz que ele orou ao Senhor e ele clamou, ele gritou ao Senhor. E ele foi ouvido. Deus misericordioso ouviu o clamor
do profeta. Mais adiante no verso 9 diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei ao Senhor, pertence à salvação. O profeta agora ele fala em gratidão, ele fala em obediência, em sacrifício ao Senhor. E ele também declarou: ao Senhor pertence a salvação. Isso me faz lembrar um pouco aqui dos nossos irmãos arminianos, que acreditam que o homem de alguma forma contribui para a sua salvação. Mas Jonas está mostrando aqui que Deus ele é soberano, né? Deus é Ele que concede a salvação pertence a Ele, em sua soberania. Ele dá a salvação a quem Ele quer. Se o Senhor deseja salvar, Ele salva, né? Ele soberanamente, Ele salva a quem quer, no momento que quer, na circunstância que Ele quer. Ninguém poderá impedir quando Ele quer salvar. No verso 10, o Deus soberano que controla todas as coisas, Ele dá uma ordem à natureza. Ele falou com quem? No verso 10. Ele falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Interessante que nesta história, o peixe e os ninivitas obedeceram ao Senhor, enquanto o profeta Jonas desobedeceu, né? Ele não queria obedecer. Capítulo 3, vamos ler juntos do versículo 1 ao 5, e diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Na primeira vez que a palavra do Senhor foi a Jonas, o texto diz que ele fugiu. Agora, na segunda vez, ele resolveu obedecer. Ele assumiu a responsabilidade. Deus manda ele pregar contra Nínive. Obrigado. E qual era o conteúdo daquela pregação? Era: ninivitas, Deus ama vocês assim mesmo, do jeito que vocês estão. Deus compreende o pecado de vocês. Deem uma oportunidade ao Senhor. Convertam-se a Ele. Deus ama vocês porque vocês são o ponto fraco de Deus. Foi essa a pregação? Certamente não. A pregação foi: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras palavras, senhores ninivitas, Deus destruirá vocês. Vocês serão exterminados. Todos vocês serão mortos. Em 40 dias, Deus destruirá vocês. E a resposta deles à pregação foi, primeiro, que eles creram na pregação, e segundo, eles se arrependeram dos seus pecados. Então eles proclamaram jejuns e se vestiram de panos de saco. Todos eles se arrependeram, aquela cidade inteira. No verso 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Deus se arrepende, irmãos? A resposta é não. O que Deus estava dizendo aos ninivitas era: se vocês não voltarem a cometer outras ofensas contra mim, eu me contento com o castigo que eles impus até aqui. Mas qual era o castigo que eles haviam recebido? A escravidão ao pecado, a cegueira espiritual, o total distanciamento de Deus. Aliás, irmãos,
Esse é o pior castigo que um homem possa receber, é ser entregue pelo Senhor aos seus próprios pecados, aos seus prazeres carnais. É Deus não se importar mais com a sua vida de pecado. Esse é o pior castigo que um homem possa receber. Isso fala lá em Romanos 1, 26, mas nós não precisamos abrir agora. Mas qual é a reação do profeta Jonas à conversão dos ninivitas? Como é que Jonas reagiu àquela conversão? Capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 3, que diz: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A reação de Jonas foi que Jonas ficou irado com a salvação dos ninivitas. Ele ficou indignado com a bondade e com a misericórdia do Senhor, a ponto de pedir a morte. Ele disse: eu sabia, Senhor, que tu ia mostrar bondade para esse povo. Por isso que eu fugi para Tarsis. Por que o Senhor não me mata logo? Né? No verso 4, Deus questiona a ira de Jonas, que não o responde. No verso 5, Jonas sai da cidade e vai para ver o que aconteceria à cidade, do lado de fora da cidade. No verso 6, irmãos, Deus faz nascer uma planta que oferece sombra, conforto a Jonas. E o texto diz que ele muito se alegrou por conta daquela planta. No verso 7, no dia seguinte, Deus envia um verme e mata aquela planta. No 8 diz que, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, um vento quente. Ao bater o sol na cabeça de Jonas, novamente ele pede a morte. Ele diz: é melhor que eu morra logo, é melhor que eu tivesse morrido. E no verso 9, Deus volta a questionar a ira de Jonas, agora por conta da planta. E a resposta de Jonas foi: é razoável a minha ira até a morte. E no verso 10 e 11, Deus então ensina a Jonas: ora, você tem misericórdia de uma planta? Você trabalhou por essa planta? Você a plantou? Você não a fez crescer. Ela nasceu em um dia e no outro pereceu. E aí Deus mostra para ele: você acha que eu não devo me compadecer desta grande cidade de Nínive? São mais de 120 mil pessoas que estavam perdidas. O texto não relata mais alguma resposta de Jonas a esta fala de Deus. Deus fala para ele e ele se cala. Talvez esse tenha sido o silêncio da vergonha. Mas que Deus é esse que salva uma nação estrangeira, inimiga de Israel, composta por pecadores idólatras? É o Deus único e verdadeiro, rico em misericórdias. E essa história, irmãos, ela aponta para nós, gentios. Nós que compomos a igreja de Cristo. Semelhante aos ninivitas, nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos, outrora nós éramos trevas. Mas Deus, Ele mostra o seu amor e Ele envia o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, que ocupou o nosso lugar, e Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E por meio da pregação da sua palavra, Ele nos alcançou. Ele nos libertou do poder do pecado e da morte. Ele nos deu vida. Ele nos deu luz nele, em Cristo Jesus. Que jamais nos esqueçamos dessa verdade, irmãos. Esse texto, ele revela a um Deus misericordioso, um Deus
amoroso, um Deus que olhou para o pecador e teve misericórdia. E nós devemos tão somente agradecer ao Senhor e louvar a Ele por esta verdade, por essa misericórdia. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por sua palavra. Obrigado, ó Deus, por podermos aprender um pouco mais da vida do profeta Jonas e do Deus amoroso que salvou esta nação perversa, cruel, pecadora, Senhor. Assim também, Deus, o Senhor demonstrou misericórdia e nos resgatou, nos salvou dos nossos próprios pecados, nos salvou de nós mesmos, Deus. Obrigado, Senhor, por nos perdoar, obrigado por nos dar, Senhor, da Tua santa justiça, e por isso, Senhor, nós podemos crer, nós podemos ter a esperança, a verdadeira esperança, de que estaremos contigo brevemente, Senhor, e desfrutaremos com o Senhor da comunhão plenamente. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, o Deus amoroso, o Deus que salvou os ninivitas e nos salvou, Deus. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo teu agir no nosso meio, Deus. Muito obrigado por tua maravilhosa graça. É a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Bruce. Ainda fiquem com suas Bíblias abertas lá em Jonas, mas ainda temos um tempinho aí, então vamos aproveitar o nosso tempo. Uma das coisas que eu sempre procuro enfatizar para os irmãos é que este livro, a Bíblia, é um livro sobre a pessoa de Deus, tá? Então, na minha Bíblia, eu tenho marcado aonde tem o nome de Deus, ou Jesus, o Espírito Santo, e tenho marcado também as coisas que ele faz. Então, vamos voltar e observar isto só olhando essa parte de Deus aqui. Primeiramente, no versículo 1, o que observamos? Deus falando para o seu servo. Né? Então, Deus fala. Versículo 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus tem controle sobre o mar. Obviamente aqui está afirmando isto. E nós vamos ver neste livro diversos exemplos do controle de Deus sobre a natureza. Tá? Continuando então, os próximos versículos falam sobre o acontecimento em resultado do Senhor levantar essa tempestade. E aí Jonas menciona no versículo 9 que ele é hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, mencionando que Deus é o Criador. Para a senhora que acabou de chegar, nós estamos no livro de Jonas. Se quiser abrir a sua Bíblia lá, capítulo 1. Então, quanto à tempestade, o Senhor faz com que a tempestade cresça cada vez mais. É tanto que os próprios marinheiros, no versículo 14, reconhecem que o que está acontecendo veio de Deus. Né? Eles lá dizem
no final do versículo 14, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles reconhecem então assim que o que está acontecendo é Deus que fez isto. Versículo 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. O Senhor tem controle sobre os peixes? Pois bem, e fez com que esse peixe estivesse com fome nessa hora. Um peixe, obviamente, tinha que ser um peixe grande, né? E esse peixe, então, engole o servo do Senhor. No capítulo 2, então, Jonas, na sua oração, fala sobre diversas coisas que o Senhor fez. No versículo 2, Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Onde é que Jonas está neste momento aqui? Está lá no fundo do mar, no ventre do peixe, e o Senhor consegue ouvir a oração dele? Pois bem, isso diz alguma coisa sobre Deus também, né? E tu me ouviste a voz. Ele continua dizendo: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas reconhece que ele está onde está, por quê? É coisa que o Senhor fez, né? Deixa eu ver. No versículo 10, ainda do capítulo 2, diz: falou, pois, o Senhor ao peixe. Você falando ao peixe, vai acontecer alguma coisa? Não. Mas o Senhor falou ao peixe, e o que o peixe faz? Obedece. Deu um mal-estar e ele vomita a Jonas no lugar onde Deus queria ele, na terra. Continuando então, mais uma vez o Senhor fala a Jonas no capítulo 3, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, a obrigação nossa, se nós somos de fato discípulos de Cristo, é transmitir a palavra de Deus do jeito que Ele manda dizer. E a mensagem, vamos dar atenção à mensagem um momento aqui um pouco mais. Versículo 4, a mensagem que Deus deu a ele foi: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi uma mensagem: Jesus te ama, Deus te abençoe com a sua paz. É interessante que a mensagem não foi nada encorajadora, não foi uma mensagem que oferecia qualquer esperança, e sim somente o juízo do Senhor. Agora, no capítulo 4, versículo 2, eu quero juntar essas duas coisas, porque no capítulo 4, versículo 2, Jonas diz: Senhor, está aqui a explicação de por que eu não fui para Nínive. Eu não fui para lá porque, mesmo que a mensagem que o Senhor me deu, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, mas eu entendi que, mesmo que a mensagem foi de juízo, se o Senhor simplesmente queria destruir a cidade,
precisava avisá-la? Não, era só fazer. E o Senhor, eu entendi que o Senhor estava me mandando, mesmo que fosse com essa mensagem da justiça de Deus, que Ele vai castigar e vai destruir a cidade. Eu entendi que o Senhor estava mandando esse aviso justamente porque haveria arrependimento. Continuando, então, voltando à questão de Deus, e o que Ele faz, no capítulo 3, versículos 9 e 10, diz: quem sabe, aqui é o rei falando, quem sabe se Deus voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Na verdade, aqui tem uma coisa que às vezes pessoas atropelam em cima deste versículo 10 e vamos ocupar um pouquinho de tempo ainda a observar isto, porque o texto aqui diz que Deus o quê? Se arrependeu. E, por exemplo, aliás, Gênesis capítulo 6 diz, acho que é no versículo 5, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E em Números capítulo 23, versículo 19, lá diz que Deus não é homem para que se arrependa, para que minta, e nem como os homens que se arrependem. Então, tem texto onde diz que Deus se arrependeu e tem texto que diz que Deus não se arrepende. E então, o que é a verdade? A verdade é que todos dois textos estão corretos. E como explicar, então, há contradição entre um texto e outro? Não há. É questão de entender cada um dentro do seu contexto. Quando Deus diz em Gênesis 6 e 5 que Deus se arrependeu de ter feito o homem, é que Deus não sabia o que o homem iria fazer e por isso sentiu arrependido. Eu não era para ter feito o homem. Deus é onisciente. De fato, a Bíblia diz que antes da fundação do homem, antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado como ia salvar o homem. Então, arrependimento de Deus em Gênesis 6 e 5 não pode ser uma questão de ter feito uma coisa e isto é, fazer o homem e o homem fazer uma coisa que ele não esperava e por isso se entristeceu por isso. A questão lá de que Deus se arrependeu é no sentido da tristeza que Deus teve diante daquilo que o homem fez. Deus, mesmo que sabia, antes de criar o homem, mesmo que Deus sabia o que o homem iria fazer, não deixou de movê-lo a tristeza pelo que o homem estava fazendo.
em Números capítulo 23 e 19, quando diz que Deus não se arrepende, está dizendo Deus não se arrepende no sentido de ele não saber o que vai acontecer e mudar de opinião, mudar de plano. Deus não faz isto. E aqui em Jonas, então, capítulo 3, quando diz Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez, nós precisamos neste texto compreender que o contexto aqui é este: o homem se arrependeu, até o rei e os demais se arrependeram, e Deus, sendo o Deus misericordioso e rico em perdoar que Ele é, então Ele não faz o que havia dito que faria em vista ao arrependimento dos homens. Não é que Deus se arrependeu de ter dito aquilo. Aliás, obviamente Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia quando enviou Jonas, o seu servo, lá para Nínive, para anunciar o seu juízo. Deus já sabia o que os ninivitas iam fazer, não é? Especialmente se diz que Jonas sabia que Deus ia fazer isso. Imaginem quanto a Deus. Obviamente, Deus sabia. Aquele versículo no capítulo 4 e versículo 2, então, Jonas fala sobre Deus, dizendo lá no final do versículo: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Estamos no livro de Jonas. Bem-vindo, Léo, Cláudia. Na minha Bíblia é página 1207, ok? 1207, no livro de Jonas. Nota ainda, continuando aí quanto ao que vemos sobre Deus neste livro, no versículo 3, Jonas diz a Deus: tira minha vida. Deus pode fazer isso? Pode. Né? Deus atendeu a oração de Jonas aqui? Às vezes é bom que Deus não responde às nossas orações, né? Quando a gente pede uma coisa errada. Muito bem. Mas ainda tem um pouco mais que a gente pode observar quanto ao domínio do Senhor. No capítulo 4 e versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta. O Senhor tem esse domínio sobre a natureza ao ponto de poder fazer uma planta crescer? Pois bem, e não somente isso, essa planta cresce num dia e faz sombra para ele. O Senhor que fez isso, né? Porque Deus queria agir para com o seu servo, e no versículo 7, Deus enviou o quê? Um verme. Deus tem controle sobre aquela coisinha de verme também? Sim. E o verme come a
planta e de repente a planta se murcha. E versículo 8 diz: Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol batia na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Senhor, o calor está demasiado, me mate, é melhor morrer porque está quente demais. O Senhor tem controle sobre a natureza, o sol também e os ventos. Tem. Então, este livro de Jonas este livro de Jonas tem muito a nos ensinar sobre quem é Deus. E é importante lembrar na sua leitura bíblica, no seu estudo da palavra, quando você vai transmitir a palavra para alguém, é importante a gente enfatizar sempre o que Deus faz. Ligeirinho, seria importante pensarmos, finalizando um pouquinho, sobre o que este livro nos ensina sobre o homem. Jonas era, de fato, um servo do Senhor? Era. Mas por uns dias aqui ele andou desobediente, não foi? Desobedeceu ao Senhor. E até as emoções que ele sente em relação àquilo que... a maneira que Deus agiu não agradou a ele nem um pouco, não é? Ele não gostou de ver pessoas se arrependerem dos seus pecados e Deus não os castigar. Ele tinha... E olha lá, os ninivitas tinham feito muito mal a Israel. Humanamente falando, Jonas tinha muita razão de querer ver a destruição desses homens. Mas era mais importante para Deus o arrependimento dessas pessoas, de abandonarem o seu pecado e voltar-se para Ele. Então, nós precisamos também ter muito cuidado quanto à maneira que nós agimos em relação a pessoas que nos ofendem, têm ofendido, e querer ver o arrependimento delas e o voltar-se para o Senhor. Talvez ligeiramente nós teremos tempo para uma pergunta. Se tiver uma pergunta a fazer sobre qualquer coisa, pois bem. A minha pergunta é: por que Jonas falou assim, me lance no mar, que assim, né, tudo se resolve, se lançar no mar, então, como se fosse a solução, me lance no mar. Ok, tá certo. A resposta quanto a isso é: Jonas reconhece que essa tempestade veio sobre o mar por causa do pecado dele. E ele entende, primeiramente, ele não quer ir a Nínive. Ele não está arrependido ainda até esse ponto. Ele acha que simplesmente jogando ele ao mar, o que vai acontecer? Hein? Ele vai morrer. Está lá no meio do mar, no meio de uma tempestade. Ele acha... E olha... Perdão. Olha lá que lá no final do livro ele está pedindo a Deus que Deus mate ele. Não é? Então... Ele entende que a tempestade veio por causa dele. Ele acha que
não seria bom que os outros tivessem que morrer por causa dele, por causa da tempestade. Então, me lance ao mar que aí resolve o problema para vocês. Creio que essa é a resposta. Vamos orar então, e aí nós temos um intervalo de 15 minutos antes de começar o culto. Muito obrigado, Senhor, por esta tua santa palavra. Muito obrigado pela explicação que o irmão Tiago fez deste livro. E nós te louvamos por o teu agir na vida deste homem e tantas lições importantes que nós podemos aprender por meio disto. Certamente o Senhor, tendo este domínio sobre toda a criação, sobre o mar e os ventos, sobre o peixe, sobre a planta, sobre o verme, sobre o tempo e o calor, tudo isto deve nos levar a nos submeter a Ti com alegria, por amor, e rapidamente fazer sempre a Tua vontade. Desfaz, Senhor, os nossos pensamentos errados quanto à Tua pessoa. Corrija isto, Senhor, com a verdade, aquilo que o Senhor tem revelado na palavra. Nós assim rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.